Olá, eu me chamo Rafael Anthony e hoje eu vou abordar com vocês de maneira prática o diferencial entre as ferramentas Market Profile por TPO, Volume at Price e Volume Profile. Por isso, de antemão, já peço para assinarem o canal e ativar as notificações para vocês receberem na íntegra todos os vídeos e todo o conteúdo riquíssimo que está saindo ao longo da semana. Bom, vamos lá. Nesse gráfico que vocês estão vendo, nós temos o Market Profile por TPO. Reiterando o que eu disse no último vídeo, e reiterando o que eu disse naquele vídeo introdutório, que está lá no início do canal, nós temos cada letra representando um time frame. Então, a letra A, nós temos os primeiros 30 minutos de pregão, a letra B complementa essa primeira hora, formando para a gente uma primeira hora de pregão, nós temos a letra C, que dá 1h30, e por aí em diante. Este gráfico ele é muito importante porque nós estamos olhando Time, Price e Opportunity. O que quer dizer cada uma dessas letras? O tempo ele regula todas as oportunidades anunciadas. Então, ele evita que a necessidade pontual de cada participante reflita na formação do gráfico. Então, logo que nós temos o tempo influindo na formação da letra, uma necessidade pontual de um player, de um participante grande naquele momento, não distorce a nossa leitura. Na verdade, nós estamos olhando sempre o contexto do mercado. Temos também o preço. O preço ele acaba sendo o prelúdio, ele anuncia a oportunidade porque nós conseguimos identificar que aquele nível de preço é importantíssimo para ambos os participantes do mercado. Tanto aquele participante que aceita ou tem a necessidade de agredir, tanto aquele outro que aceita negociar apregoando de maneira passiva no book de ofertas. E nós temos também o opportunity. O que quer dizer o opportunity? De maneira geral, é o volume, tá? Ele mede o sucesso ou fracasso dessas oportunidades anunciadas, tá? E o que eu quero dizer com volume? O volume não é o volume de contratos negociados a cada nível de preço, ou o volume de ações, se a gente está empregando o Market Profile na parte de ações. Na verdade, o volume ele é o volume de letras, ele é o volume de TPOs que é acumulado naquele nível de preço e, consequentemente, também nos dá uma noção de grande volume de contratos ou de ações negociadas. Então, se nós temos o mercado parado ali ou trabalhando ali por horas, quer dizer que, por horas, nós temos uma acumulação de contratos negociados, uma acumulação de ações negociadas. Então, nós também teremos um volume grande, teremos um volume proporcional àquele tempo que o mercado ficou parado ali. Então, é a ferramenta mais completa que nós podemos fazer a leitura, que é o Market Profile por TPO. E quando agregamos a área de valor, que é 70% de todo o volume total, essa delimitação fica muito justa, fica fácil de trabalhar, porque nós conseguimos identificar uma região de aceitação e uma região de rejeição. Dentro dessa rejeição, apenas um lado participante tem interesse em negociar. E normalmente, quando o mercado trabalha essas regiões, ele tende a acelerar sua movimentação. Diferente de quando ele está dentro de uma região de acumulação. Então, quando nós viramos a leitura para um simples volume at price, nós não temos essa curva de sino. Nós temos simplesmente um maior acúmulo de contratos do dia. E aí nós conseguimos fazer talvez uma menção, uma leitura de uma acumulação aproximada, mas nós não temos uma ferramenta estatística nos amparando. E aí usa-se normalmente um maior nível de preço como amparo e como referência, normalmente como suporte e resistência. Se a gente está usando o Market Profile por TPO, nós sabemos que essa região é valorosa. Então, ao invés dessas regiões fazerem a repulsão do mercado, elas atraem o mercado, porque é ali que está o valor. É onde ambos os participantes aceitam negociar, tanto aquele que está dando liquidez para o agressor, quanto aquele agressor que está recebendo a liquidez do passivo. Quando nós colocamos aí o volume profile, nós agregamos a área de valor, a curva de sino dentro do volume at price.
Então nós temos também uma leitura do que pode ser valoroso. Mas aonde que entra a divergência nesse sentido? O pulo do gato está aí, tá? A divergência acontece que, às vezes, nós temos necessidades pontuais e essas necessidades pontuais acabam impactando o mercado de certa maneira, pontualmente. Não quer dizer que o mercado vai trabalhar isso ao longo do dia, mas só naquele primeiro momento. E nós identificamos, talvez, essa necessidade pontual de maneira errônea como a necessidade do mercado. Então, nós temos referenciais que não funcionam na prática. Em um primeiro momento, esse referencial ele pode se mostrar importante, mas quando o mercado volta para retestar essa região importante, ela não tem efeito algum sobre o mercado, porque talvez aquele grande participante ou aquele player já executou tudo que já tinha necessidade de executar naquele primeiro momento. Por isso, essa ferramenta pode nos enganar. E aí, se não tivermos uma leitura mais aprofundada e afinada e este conhecimento, isso pode dificultar um pouco a nossa vida e fazer com que o mercado fique um pouco mais difícil de ser trabalhado entre essas regiões valorosas e a gente trabalhar também esses possíveis extremos. Nós temos no mercado um grande número de pessoas usando o Market Profile, por assim dizer, na verdade é um Volume Profile ou até um Volume at Price, dentro de uma plataforma chamada MetaTrader 5. Nós temos que tomar muito cuidado com essa plataforma, porque ela é desenvolvida para um outro tipo de mercado que trabalha o volume de negócios, volume de contratos dentro de um mercado não centralizado. Ela é criada para trabalhar no Forex. E aí ela tem dificuldade de fazer a filtragem dos diretos. Então nós temos mais um problema para agregar na nossa leitura do dia a dia. Preste atenção nesse gráfico que eu estou colocando agora. Esse aqui é o dólar, está no dia 10/6 de 2020 e eu trouxe essa característica para referenciar algo diferente para vocês. Então repare que dentro do Market Profile por TPO nós temos um Point of Control que é o 4890,5. Mas se nós pegarmos aí o Volume at Price, nós vamos ter a região mais negociada do dia como 4895. Nós temos aí um diferencial de 4,5 pontos entre o POC do Market Profile por TPO, do POC do Volume at Price. O que isso pode acarretar dentro de uma leitura mais fidedigna? Nós podemos confundir essas áreas valorosas e às vezes uma operação que nós tínhamos um stop aí de 4 pontos fica mal colocado devido à própria leitura que às vezes não corresponde à mesma região. E aí quando nós colocamos os diretos na questão, isso distorce mais ainda o preço. Repare que nós tivemos aí 3 diretos da corretora Morgan Stanley, de 5.000 contratos cada, no 4.902. Então se a gente pega o 4.902, nós teremos lá só de diretos 15.000 contratos, mais 930 contratos que já foram negociados anteriormente. E aí, se a plataforma não está fazendo esse filtro de maneira correta, ali seria a região mais negociada do dia. Então, nós temos aí 3 diferentes regiões, com 3 necessidades diferentes. Mas aqui corresponde melhor à necessidade do mercado, a região do Market Profile por TPO, porque ali nós isolamos a necessidade pontual de cada player. Então vamos supor que nesse 4895 tem alguém que precisou naquele nível comprar ou vender 2.000 contratos, devido, às vezes ele fez uma negociação por NDF fora do mercado, lá no mercado à vista e precisou se travar aqui no futuro. Então essa necessidade pontual de um participante vai impactar nesse nível de preço e às vezes a gente pode ter essa leitura errônea. Tá bom? Ou às vezes nós podemos ter aí talvez uma acumulação um pouquinho maior, 300, então dando um diferencial. Se você pegar aí o 4910, tá? Para o 4895, nós temos um diferencial de apenas 300 contratos. Então às vezes executa-se 300 contratos acima naquela região do 4910, nós vamos ter um diferencial de 15 pontos, E às vezes é algo pontual. E o POC formando nessas regiões distorce também a área de valor.
distorce também a curva de Sindo e nós vamos ter uma leitura errônea do que estamos vislumbrando, tá? No movimento direcional, no movimento de acumulação ou até possíveis extremos do mercado. Juntando essa questão de diretos, nós temos também ali, ó, no 4910, 500 contratos da liquidez, nós temos ali no 900, né, 1.200 contratos do BTG e mais 190 da liquidez. Nós trazermos, né, esses 1.200 contratos do BTG mais 190 da liquidez para o Bola, né, para o 900, nós vamos acumular com os outros 1.960 que nós temos lá e também pode dar uma divergência, né? Ele pode também se tornar a região mais negociada. Mas vocês devem estar perguntando, Anthony, como é que você sabe que existe essa divergência? Porque no passado eu ajudei no desenvolvimento de um gráfico footprint, tá? no MetaTrader, e o footprint, vocês sabem que mostra as agressões dentro dos níveis de preço. Quem não conhece a ferramenta, nós temos também um vídeo anterior falando, né, sobre o footprint. Então vale a pena procurar no nosso canal e dar uma olhada nesse vídeo. E essas agressões, às vezes, por vezes, ficavam distorcidas por conta dos diretos mal filtrados. Então, às vezes, nós tínhamos corretoras que tinham esses diretos filtrados e corretoras que não tinham. E também existia divergência desses filtros dentro da corretora que estávamos usando a ferramenta. Então, a corretora XYZ filtrava uma coisa e a corretora AB filtrava outra, por exemplo. Então, nós temos que tomar cuidado. E nesse primeiro momento, se nós não tivermos um indicador muito bem desenvolvido, nós vamos ter uma leitura errônea. E aí, outro perigo é trabalhar o Market Profile como algo setupizado. Por quê? Porque às vezes nós podemos ter um mercado trabalhando dentro de um padrão específico e na mudança desse padrão aquele setup para de funcionar. Então, esse é um assunto para um próximo vídeo, onde nós vamos falar toda essa questão de setup, por que eu não gosto de abordar isso, e no meu educacional eu busco desenvolver com o aluno o entendimento estrutural e amplo do mercado, e nunca o desenvolvimento de um setup. Por quê? Porque se eu soltar um setup para vocês e o mercado mudar, esse setup ele vai parar de funcionar e vocês não vão ter o conhecimento teórico para reajuste do setup. Na maioria das vezes é isso que acontece, vocês nem sabem de onde parte a premissa, tá? De onde comprar, de onde vender, de onde colocar o stop. Então o meu trabalho é na fonte. Se o mercado mudar, vocês vão identificar num curto espaço de tempo, em poucos pregões, que esse mercado já mudou, e aí vocês vão conseguir gerenciar e saber o porquê que aquilo não está dando certo mais, para fazer esse ajuste e reajustar toda a parte operacional, né, vencedora que você tinha desenvolvido anteriormente. Então o Market Profile ele é muito amplo e ele pode ser casado com várias ferramentas. Em um primeiro momento eu gosto muito de trabalhar o cenário macro com ele. Ele me mostra toda a perspectiva macro do mercado. Então eu consigo ter esse referencial de aonde o mercado pode parar e a partir dessa região ele pode ter dificuldade de desenvolver, ou se ele ganhar ou perder essas regiões, ele vai acelerar o seu desenvolvimento dentro dessa perspectiva que os próprios grandes participantes me mostraram. Então não tem invenção, não tem leitura de que nós vamos entrar ali porque ali é um suporte, é uma resistência. Pelo contrário, ali se tornou um suporte e resistência porque os grandes participantes trabalharam essa região como suporte e resistência. Lembrando, os gráficos eles são sempre atrasados. Até na leitura de fluxo, quando nós olhamos um gráfico de footprint, quando a informação aparece para a gente de agressão, o mercado já andou. Por quê? Essa agressão já aconteceu, ele já consumiu os níveis de preço que poderia consumir e nós temos ali a representação do que aconteceu no curto prazo. Mas isso o mercado ele já movimentou. Então, por isso, é importantíssimo que tenhamos a real noção, tá, e a real consciência das ferramentas que nós estamos trabalhando, tá ok? Pessoal, estou sempre à disposição, é um prazer dividir esse conhecimento com vocês, agregar um pouco de valor na vida de vocês, por isso eu reitero o pedido de assinarem o canal e de ativar as notificações para estarem atentos aos novos vídeos que estão por vir, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.